Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Frango da Masterpiece e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma questão de regra. Saiu recentemente aí uma atualização de regra da Konami que a gente não pode, por exemplo, ver a mão do adversário quando a gente ativa Mind Crush e declara uma carta. Ele pode simplesmente dizer que não tem a carta e a gente tem que aceitar isso, além de algumas outras atualizações. Eu vou também gravar sobre toda essa regra, enfim, só que eu vou fazer esse vídeo em algumas partes para não ficar muito massivo, muito maçante aí e chato de assistir esse vídeo, beleza? Já que é um vídeo sobre regras e por si só já é um pouquinho chato. Bora lá então? Deixa eu pegar a regra aqui pra gente. Tá aqui. A gente tá vendo aqui a regra agora, tá na página 28, é a letra N aí. Ele trata sobre cartas, mão e verificação de deck. Eu não vou traduzir para vocês, vou falar um pouco aí sobre o que está dizendo e aí explicar como é que funciona e como que a gente pode se prevenir de algum jogador que tente burlar essa regra aí. Então vamos lá. Com exceção das cartas selecionadas por um efeito, você não pode procurar ou verificar qualquer coisa que seja de conhecimento do oponente, seja a mão, deck ou cartas face down, cartas viradas para baixo, a menos que isso seja direcionado exatamente para poder fazer isso. Então, por exemplo, a gente aí tem a carta de vírus, que você pode olhar as cartas setadas e as cartas da mão do seu oponente, então isso permite. Agora cartas aí como a própria Mind Crush, que tá sendo bem comentado, está sendo bem discutida aí, está sendo alvo inclusive de novos memes aí no universo de Yu-Gi-Oh! Você não pode ver a mão do oponente. E você também não pode chamar um juiz para poder verificar a mão do oponente e nem as cartas do deck ou cartas face para baixo. A menos que você tenha uma evidência real de que está tendo algum tipo de trapaça do deck do adversário, por parte do adversário. Então vamos lá. Tem alguns exemplos aqui que são tragos na própria regra pra gente. Vamos ver algum deles? Aqui. Então vamos lá. Ambos os duelistas estão jogando com o mesmo cor e tipo de sleeve. Então o duelista A notifica que está faltando uma carta no deck dele. O duelista B conta o deck dele que tem uma carta a mais. O juiz deve ser chamado para poder resolver a situação. Os duelistas não podem olhar o deck um do outro nesse caso. Então, por exemplo, eu estou jogando com um sleeve preto, Dragon Shield, e meu adversário também. Acabou a primeira da match e eu vou contar meu deck e eu noto que tem 39 cartas, por exemplo, tá? Isso acontece bastante, viu, gente? Às vezes não é nem maldade por parte do jogador, às vezes a gente joga com algum kaiju e coloca no cemitério do adversário assim que ele sai de campo, por engano mesmo. Então, você não tem autorização em momento algum de pedir o deck do adversário para poder olhar as cartas dele e procurar aquela carta que é sua. Caso isso aconteça, você pode pedir para o adversário contar as cartas do deck dele e caso tenha uma a mais, você pode chamar o juiz para ele poder pegar a sua carta e devolver a você. Vamos para o segundo exemplo aqui. O duelista ativa o efeito do tomate místico. Enquanto ele tem o deck, enquanto ele busca no deck dele uma carta legal para poder fazer o Special Summon, e se ele não tem, ele não pode procurar no deck para poder verificar. O oponente não pode pegar o deck para procurar e verificar. Beleza? Então, por exemplo, eu estou jogando com um deck de Sky Striker, um outro exemplo aqui que talvez seja um pouco mais clássico. Eu tenho um deck de Sky Striker, eu uso 3 Rays e uma rota. Eu usei a primeira Ray, eu usei a segunda Ray, eu usei a terceira Ray. Ambas as três estão no cemitério. Se eu ativo uma rota e eu não tenho um alvo no deck, eu não vou poder buscar, não vou poder pegar o meu deck para poder verificar. Caso isso aconteça, você pode chamar o meu adversário pode chamar o juiz
para poder penalizar devidamente aí a minha jogada. Perdão. Próximo exemplo aqui. O duelista ativa um efeito do Salamangreat Balelinks, que ele busca o campo aí, o Santuário Salamangreat. Então ele revela para o oponente e depois adiciona a mão. Então toda carta que for adicionada para a mão, no caso Rota, no caso Balelinks, ou no caso qualquer outra, a marionete dos Altergeist aí, a carta que ele for buscar precisa ser revelada para depois ir para o devido lugar. Então no caso da marionete aí, a carta Trap Altergeist vai ser setada no campo aí. Beleza? Outra coisa muito importante aqui. Durante o jogo 1, o duelista A joga uma carta super rara, uma carta secreta, vamos colocar aqui. Ele está citando super rara, mas eu quero falar secreta. De uma Limited Spell Card. Uma carta limitada aí é a Super Polimerização. Então vamos lá, primeira da match, ele joga uma Super Poli secreta. Certo? Beleza, vamos lá. Aí no game 2, esse mesmo duelista A joga uma carta comum da Super Poli no campo. Então o duelista B, o adversário desse duelista, pode notificar que apareceu 2 cópias de uma carta limitada no deck do duelista A. Isso é uma chamada apropriada para o juiz também verificar o deck. Deck, side deck e onde tiver. Isso também é uma evidência clara de trapaça. Próximo exemplo aqui. O duelista A ativa o The Forceful Checkpoint. Essa é uma carta trap. Quando o adversário declara um ataque, você ativa ela, nega o ataque, olha a mão do seu adversário e descarta um monstro que você escolhe, certo? Então vamos lá, continuando o exemplo aqui. Aí ele vê apenas as cartas, a Gemini Elf, Goblin Attack Force, Big Shield Guardian e Skill Drain, na mão do duelista B. E aí o duelista A escolhe a Goblin Attack Force. O duelista B tem que descartar o Goblin Attack Force e no fim da fase de batalha, até o fim da fase de batalha. E encerra a fase de batalha, perdão. Erro de tradução aí. Com o tempo a gente vai melhorando, beleza? Aí durante a fase 2, o duelista B seta 2 cartas Trap na zona de Spell e Trap. Então vamos lá, recapitulando. Você ativou The Forceful Checkpoint e aí você viu Elfa Gêmea, Goblin Attack Force, Big Shield Guardian e Skill Drain. De todas essas cartas, só uma é Trap, Spell Trap, e ele setou 2 cartas. Dessa forma, o duelista A viu que só tem uma carta Trap na mão do duelista B. Então ele pode chamar um juiz para poder investigar a situação. Certo? Beleza. Agora a gente tem aqui aquele clássico exemplo lá que tem virado meme, todo mundo tem brincado com isso no Facebook, tá inclusive bem divertido aí ver toda essa zoeira nova. Vamos lá. O duelista A ativa Mind Crush, então ele declara Effect Veiler, certo? O duelista B diz que não tem Effect Veiler na mão. O duelista A não pode ver a mão do duelista B para poder confirmar essa informação. O duelista A também não pode chamar o juiz para poder verificar a mão do duelista B, a menos que ele tenha uma evidência, uma prova clara de que o oponente está trapaceando com essa carta, com a Mind Crush no caso aí. Então aí ele pode, se ele tiver alguma evidência clara, ele pode relatar isso a um juiz. Então vamos lá. Sobre isso aqui eu vou comentar um pouquinho mais. Eu fui questionado em alguns grupos aí, por exemplo, nesse caso, se eu continuo a minha jogada, dou Mind Crush, declaro o Effect Veiler e o adversário diz que não tem. Aí tá no meu turno, o adversário tecnicamente não tem essa Effect Veiler na mão, e durante esse mesmo turno ele não adiciona nenhuma carta do deck para mão, não compra, não faz nenhum tipo de jogada assim.
E aí eu invoco o monstro e na mesma hora que eu invoco o monstro e ativo o efeito, ele descarta um Effect Veiler e dá alvo nesse monstro que eu estou ativando o efeito. Nesse caso você chamaria o juiz para poder relatar a situação. E aí vem aquela, se é um jogador que está trapaceando com a Magic Crush, o que impede ele de falar que, no caso, você declarou uma outra carta, declarou, por exemplo, aí Ash Blossom. Então, para a gente poder desviar um pouco dessa situação, a gente tem que lembrar aí que em todo torneio a gente deve levar aí nossa caneta e nosso bloco de notas aí para a questão de anotação de ponto de vida. Isso é uma ideia que eu tive, tá, gente? É uma forma de facilitar a vida de quem está jogando, de quem está fazendo de forma honesta aí. Então, esse bloco de notas que a gente leva para poder anotar os pontos de vida, você também pode escrever o nome da carta que você está citando na Mind Crush, e aí você vai mostrar para o seu adversário. Ele vai conferir o nome dessa sua carta e aí ele vai responder a sua pergunta. Isso te ajudaria no caso de chamar um juiz ou alguma coisa do tipo. Beleza? Então vamos para o próximo exemplo aqui. O duelista A ativa a carta Pot of Duality e ele revela Effect Veiler para sua mão. O jogo continua por alguns turnos e o duelista A não usa Effect Veiler em momento nenhum. E aí o duelista B ativa Mind Crush e declara Effect Veiler. O duelista A declara que não tem Effect Veiler na mão. Então o duelista B, tendo conhecimento de que a Effect Veiler foi adicionada para a mão, pelo efeito aqui da Pot of Duality, não foi usado, não foi para o cemitério, não foi descartado, nada aconteceu com ele até então. Ele tem conhecimento dessa jogada, então a chamada do juiz é aceitável para poder fazer a investigação dessa jogada aí, beleza? Esse é o vídeo de hoje, galera. Deixa eu voltar aqui. Esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que tenha ajudado alguém aí que possa tirar alguém possa tirar algum proveito disso. Esse esquema do bloco de notas é a única solução que me veio na cabeça até então. É um ponto que pode ser usado. Se alguém tiver alguma outra ideia, se alguém tiver qualquer dica, qualquer coisa que possa ser usada nesse caso, é uma regra nova, a gente está em período de adaptação ainda. Isso foi feito para poder diminuir o tempo de cada rodada, para poder facilitar a jogada aí. Esse foi o objetivo da Konami com essas atualizações de regras. Então é isso, galera. Beleza? Valeu!